Às vezes, não nos deixamos ser vulneráveis. Queremos dar conta de tudo. Queremos dar conta do trabalho, do casamento, queremos dar conta dos amigos, queremos dar conta de tudo. Nós queremos ser fortes o tempo inteiro. E você ser forte, você querer dar conta de tudo, a sua vida não se define somente nisso. Você ser forte, você conseguir. Existe alguém além dessas coisas todas. Eu desde muito nova tive que ser muito forte. Tive que ser muito forte, tive que ser muito responsável, muito cedo. E quando você é forte, muito cedo, quando você tem que ser forte, ter responsabilidades muito cedo, o que acontece? Você acaba criando cascas. Você cria algumas cascas. Você acaba meio que amadurecendo muito cedo. Então eu sou a primeira filha, tanto do meu pai quanto da minha mãe. Sou segunda neta mais velha. Então, sendo a mais velha, sempre tem aquela coisa de que você é que tem que cuidar, eu que tenho que cuidar dos outros. Ninguém tinha que cuidar de mim, eu tinha que ser forte e responsável para cuidar das outras pessoas. Não somente dos meus irmãos, dos meus primos, porque eu era mais velha, até dos netos. Então, eu que sempre tinha aquela responsabilidade de estar com todos, de cuidar de todos. Então, em algum momento, não tive ninguém para cuidar de mim. E ser forte parecia que, de alguma forma, era algo negativo. Então, eu fui crescendo e a conta chegou e foi bem cara. Foi bem cara. Ser forte não foi... me fez eu não viver certas coisas que eu deveria viver na minha infância. E eu tive que viver agora exatamente, mas agora que já sou mais crescida, algumas coisas começaram a pedir que eu vivesse elas, sabe? Então fica meio que muito estranho você começar a viver certas coisas que você tinha que viver na adolescência quando você já é adulta. Isso fica muito estranho porque não é aquilo, não bate, mas de alguma forma o seu corpo pede, a sua saúde pede isso, de alguma forma. Isso te cobra, teu corpo te cobra, sabe? Você ser forte é muito bom, mas tu tens que ser forte e saber ser forte ao ponto de não deixar a tua responsabilidade passar por cima de si mesmo, passar por cima da sua própria saúde. Porque se você não der um basta em certas coisas, na tentativa de ser forte, o teu corpo vai dar um basta em ti. E quando o teu corpo dar um basta em ti, para você reverter essa situação vai ser muito difícil mesmo. Então, eu estou vivendo um processo agora. Um processo de entender isso. Entender que eu preciso, às vezes, não ser forte. Na tentativa de ser forte, eu acabo me desgastando muito e não sendo forte, porque como que você vai ser forte não estando saudável? Por mais que você tente ser forte, quando não se está saudável, você não se consegue. Então, uma das coisas que eu aprendi nesse processo todo é que a primeira coisa que nós temos que fazer é reconhecer o problema, reconhecer que há algo que deve ser mudado, há algo que deve ser trabalhado. E se tu consegue reconhecer que o teu problema é esse, você quer ser forte demais, enquanto que não dá para ser forte demais. Você tem que ser responsável demais. Às vezes você não tem aquela idade, a tua idade diz que tá tudo bem não ser responsável, não é sempre. Tá tudo bem não ser responsável às vezes, porque tem fases na nossa vida que nós temos que viver, senão
de alguma forma nós vamos viver aquela fase. Então o melhor é viver a fase na idade que nós temos que viver aquela fase. Porque assim as coisas fazem mais sentido. As coisas é fase, sabe? Então tu não viveres a fase que devias viver e viver uma fase. Você viver a sua adolescência, a fase da sua adolescência quando tu és adulta e viver a fase adulta na adolescência. Isso prejudica muito, não só a ti, prejudica as pessoas que você convive com elas. Porque elas não vão entender que tu estás a passar uma adolescência na fase adulta, que você não viveu aquele processo, sabe? Então é muito importante nós olharmos para nós e nos cuidarmos. Saber cuidar dos outros, sim, temos que ser responsáveis, temos que dar aquilo, o máximo possível para darmos conta daquelas que são as nossas responsabilidades. Mas nós temos que ter medida nas nossas responsabilidades, olhar realmente mesmo na fase que eu estou, é necessário eu ser tão forte, eu tenho que dar tanta conta de tanta coisa, sabe? É muito difícil mesmo. Você viver como se estivesse casada enquanto não está casada. Você viver como se fosse mãe enquanto não é mãe. Não é a tua fase, mas você está a viver fase de alguém. Em um momento que você devia viver outra fase. Isso prejudica muito a tua saúde. Teu corpo fica desgastado. E você acaba meio que, quando a conta chegar, você não vai perguntar se dá ou não para você viver aquela ou não aquela fase. Vai parar tudo e tudo vai para o alto, querendo você ou não. Então é muito importante reconhecermos em que fase nós estamos a viver, reconhecermos em que situação nós estamos, por que certas coisas aconteceram naquele determinado momento. Então seja teu corpo a falar contigo, tua cabeça a falar contigo, que você passou alguma coisa, alguma fase você não viveu bem, estás a viver uma fase ao contrário, sabe? Eu espero mesmo ter ajudado alguém com esse vídeo. Eu quis compartilhar. Por que eu quis compartilhar isso convosco? Porque, enfim, eu não tive essa consciência. Não tive a consciência disso. Não tive a consciência de que fase eu estava, em que momento eu estava a viver. Em momentos que eu deveria estar a brincar, eu estava a ajudar. Em algum momento que eu precisava, né? Que eu precisava estar a conhecer pessoas, fazer amizades. Eu estava a fazer algo que não era algo da minha fase. Aquela fase ainda não havia chegado, sabe? Então, entender isso é muito doloroso. É muito doloroso. Então, se você entende a fase que você está, você aceita viver cada fase da sua vida, você entende que eu sou adolescente, esse é o meu momento de viver certas coisas. Eu sou adulta, não posso viver mais coisas de adolescente, eu tenho que viver coisas adultas. Esse é o momento de eu amadurecer, eu tenho que amadurecer, mas eu só vou amadurecer se eu respeitar cada fase, cada tempo. Se não for respeitado isso, você vai lutar para amadurecer e não vai amadurecer. Você vai lutar por aquilo, vai lutar por isto e não vai acontecer, porque realmente você pulou fases muito importantes mesmo. Então espero que eu tenha ajudado alguém de alguma forma. Se tiver alguém a viver uma fase errada ou uma fase que não devia estar a viver, enfim, pode mandar um mensagem ou contar a sua história. Se vocês quiserem, posso contar mais histórias sobre isso, de certos episódios que me aconteceram.
Então só colocarem nos comentários, só falarem nos comentários. Eu vou estar aí atenta a todos os comentários para responder todos, um por um, para ler cada história, para ler cada relato. E também, se vocês quiserem alguma coisa também, vou estar atenta. E não é isso, pessoal. Um beijo e até o próximo vídeo.